Agora, Bruno, você é um conservador, de direita, bolsonarista. A gente conhece a tua história e vê que você é um original bolsonarista, conservador. Eh, que análise dá para fazer da da gestão presidencial do ex-presidente Jair Bolsonaro e do atual presidente que está no comando da nossa nação hoje? Pergunta maravilhosa. Ontem eu estava com um amigo, empresário, que votou no Lula na última eleição. E estava já disse que não vai votar, né. E ele sempre foi meio lulista, ou bem lulista, e está decepcionadíssimo. A diferença é brutal. Primeiro, as corrupções nas estatais. Quando você tinha a gestão do Bolsonaro, todas as estatais deram lucro. Eu não vou falar do Correio, que o Correio é um caso escandaloso. Eu queria entender como que a pessoa ainda continua sendo lulista ou esquerdista, aquele que tem um conhecimento e que explique o absurdo da corrupção em todas as estatais, em todas. Então, o governo Bolsonaro, ele nomeou os seus executivos e disse: corrupção acaba. Todas as estatais deram lucro. Na do Lula, todas estão dando prejuízo. Um déficit PIB, o país tem um PIB e ele tem ali o déficit dele. No governo Bolsonaro, eu tenho um número aqui, ele pegou com 79, o déficit entregou com 72. O Lula pegou o déficit com 72, vai entregar com 85, 87 De prejuízo. de prejuízo, de déficit fiscal. O que que isso quer dizer? Isso é mais juro. Quanto mais tem déficit, mais juro o governo paga para os banqueiros. Por que que os banqueiros adoram o Lula? Porque o Lula paga muito juro e não reclama. Essa é a verdade. Que quem tem conhecimento sabe que é isso. Então, na realidade, os banqueiros apoiaram o Lula, porque o Lula dá dinheiro para os banqueiros. Em cima, ele gasta muito, ele tem que ir lá pegar dinheiro com os banqueiros e tem que pagar juros. Então, esse governo Lula, esse governo de esquerda, que está aí desde 95 do Fernando Henrique, 96, e que depois veio Lula, Dilma, um pedacinho do Itamar, um pouquinho do Bolsonaro e voltou Lula, é um governo de corrupção, de falcatrua, de trambique. E a coisa que vem coroar isso é o escândalo do INSS. É um absurdo. Roubaram os aposentados, fizeram falcatrua, e eles tinham tanta maldade que eles roubavam um pouquinho, R$ 20, R$ 50, R$ 100 de cada contra-cheque, a pessoa ficava em dúvida, não reclamava, e fizeram milhões. Olha, essa esquerda é maldosa, eles têm uma competência para o mal, uma coisa absurda. Então, a diferença do Bolsonaro para o Lula: corrupção, falcatrua, maldade, não tem patriotismo. O que que eles querem? Eles querem perpetuar do poder para pôr dinheiro no bolso, na panela deles. É isso, o resto é história. O Bolsonaro é patriota, é um cara que olhava o Brasil. E a pessoa fala assim: o Bolsonaro xinga, o Bolsonaro fala. Eu queria que alguém acusasse alguma mentira que o Bolsonaro falou. Quem não pode ser grosso comigo é a pessoa amiga minha esposa. O Bolsonaro só falava a verdade, só que a carapuça serviu para muitas pessoas e muitas pessoas ficavam chateadas, que agora estão se rendendo que ele estava certo. Você pega uma coisa, vários processos, várias narrativas que a esquerda criou estão caindo de água abaixo, processos que estão, a justiça está anulando, porque não era verdade. Bolsonaro não tem um processo de corrupção, não é dois, não tem um. O motivo dessa inelegibilidade dele é porque ele reuniu uns diplomatas, né, numa reunião e enfiaram um processo nele.
Mas a hora da verdade está chegando. O Brasil, eu tenho certeza que vai mudar. O STF está errando na mão, né? Coisas absurdas, está aí todo dia, né? As atitudes do Moraes, do Gilmar Mendes, do Toffoli. É uma coisa. Qualquer cidadão está sabendo e está vendo isso. Eu acho que é o seguinte: fora Lula, fora Gilmar, fora Moraes, fora STF, anistia já. Você quer ver uma tristeza? As pessoas que estão condenadas, pessoas de idade, pessoas, mãe de família, avós, coisas sem pé, sem cabeça, criou-se uma narrativa que toda a sociedade sabe que isso é uma falsidade do que estão fazendo, uma tristeza, mas essa narrativa está caindo por fora. A anistia vai vir agora, é anistia já, fora Lula, fora Moraes, fora Gilmar, fora Toffoli, fora todo esse time para ter um Brasil novo. O Brasil tem tudo para ser a quarta economia do mundo. Perfeito. Antes da gente seguir na pauta, eu preciso fazer mais uma pergunta. A gente, claro, responsabiliza no time certo os nossos governantes. Mas o quanto, na sua opinião, Bruno, a população tem de responsabilidade nisso? Por que que eu pergunto? Porque muitas pessoas só usam o título de eleitor no dia da votação, escolhe aleatoriamente e não vê a consequência do seu voto. Esse ano, na sua opinião, primeiro, é o ano mais importante da nossa história na questão de decisão. E que mensagem você pode passar para o eleitor hoje para as eleições do próximo mês de outubro? Pergunta interessante. Quando você tem dor de dente, você procura o melhor dentista. Quando você tem problema de coração, você procura um cardiologista. Você não vai no veterinário para olhar teu coração. Quando você tem um problema de joelho, você não vai no mecânico para olhar teu joelho, você vai no ortopedista. Só que na hora de votar, o eleitor não procura ver o histórico, a ficha daquele candidato. Se para ir no médico você procura o histórico do médico, se para ir no mecânico você procura saber quem é aquele mecânico, que como que na hora de votar você não procura a história daquele profissional que está se candidatando para você dar teu voto? O que eu sugiro? Olha a história do profissional que você vai votar. Procura saber, não se iluda com promessas. Você imagina, esse governo de esquerda fez promessas. A que mais me magoa é a da educação. Um país, para ser forte, tem que ter educação. Educação, trabalho e juízo. A pessoa tem que ter juízo, não gastar mais do que ganha, que é outro defeito do ser humano. Então, eu acho que é o seguinte: qual é o conselho que eu dou, qual é a sugestão para o eleitor e para a população? Procure saber e conhecer quem é a pessoa que está te pedindo voto. Quem é a pessoa, qual é a capacidade do que ela já construiu. A gente escuta cada pessoa, a gente enxerga cada profissional pedindo voto, que você olha o currículo dele, é uma coisa inexplicável. Esse é o problema do Brasil. Perfeito.